Talvez o que falta na sua vida não seja mais dinheiro, e sim mais Deus. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender o que pode mudar na sua vida quando você decide priorizar o espiritual. Já curte esse vídeo e comenta amém como forma de gratidão a Deus. Agora vamos iniciar. Um versículo que resume perfeitamente esse assunto está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse isso porque ele conhecia o coração humano. Ele sabia que a nossa maior tendência é correr atrás do que é visível: dinheiro, roupas, comida, segurança, reconhecimento. Nada disso é errado, mas se torna um problema quando ocupa o lugar que pertence a Deus. Quando Jesus fala buscai primeiro, ele está falando de prioridade, não de exclusividade. Deus não é contra você ter coisas, ele é contra as coisas terem você. Um exemplo bíblico claro é o do rei Salomão. Quando Deus apareceu a ele e disse que poderia pedir qualquer coisa, Salomão não pediu riquezas, poder ou fama. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele priorizou o espiritual antes do material. E o que aconteceu? Deus se agradou tanto dessa atitude que, além da sabedoria, deu a Salomão riquezas, honra e prosperidade como nenhum outro rei teve. Salomão não correu atrás do dinheiro. Ele correu atrás de Deus e o resto foi acrescentado. Outro exemplo é o povo de Israel no deserto. Todas as manhãs Deus enviava o maná, o alimento necessário para aquele dia. Eles não podiam guardar para o dia seguinte, porque Deus estava ensinando algo espiritual: dependência diária. Quando tentavam priorizar o medo do amanhã, o maná estragava. Mas quando confiavam em Deus, nunca faltava. A provisão vinha, mas vinha alinhada à confiança espiritual. Isso nos ensina que muitos vazios que tentamos preencher com dinheiro, trabalho excessivo ou ansiedade, só são resolvidos quando colocamos Deus no centro. Buscar primeiro o reino não significa que você nunca terá lutas, mas significa que você não estará perdido nelas. Significa ter direção quando tudo parece confuso, paz mesmo quando as circunstâncias não ajudam, e esperança quando as portas parecem fechadas. Talvez hoje Deus não esteja dizendo trabalhe mais, mas sim confie mais. Quando o espiritual é prioridade, a vida começa a entrar em ordem. E quando Deus ocupa o primeiro lugar, nenhuma área da sua vida fica sem cuidado. Outro versículo poderoso sobre esse assunto está em Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto nos mostra que muitos dos nossos conflitos começam quando tentamos conduzir a vida apenas com a nossa própria força e lógica. Confiar em Deus não é só acreditar que Ele existe, é colocá-lo no centro das decisões. Quando o espiritual é deixado de lado, a gente até anda, mas anda perdido, cansado e frustrado. Um exemplo claro disso está na vida de Marta e Maria. Quando Jesus entrou na casa delas, Marta estava ocupada com muitas tarefas, preocupada em fazer tudo da melhor forma. Maria, por outro lado, escolheu sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta estava fazendo algo bom, mas Maria escolheu algo melhor. Jesus deixou claro que Maria havia escolhido a melhor parte, porque priorizou o espiritual antes do fazer. O serviço passa, mas aquilo que é construído no espírito permanece. Outro exemplo marcante é a vida de Abraão. Deus pediu algo extremamente difícil: que ele deixasse sua terra, sua parentela e sua zona de conforto, sem dizer exatamente para onde iria. Abraão poderia ter priorizado a segurança, o controle e a lógica humana, mas escolheu confiar em Deus.
Ele colocou o espiritual acima do conforto. Por causa dessa decisão, Deus o transformou em pai de nações e fez dele um canal de bênção para gerações. Isso nos ensina que priorizar o espiritual não significa ausência de desafios, mas presença de direção. Quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, Ele endireita aquilo que você não consegue alinhar sozinho. Muitas vezes a vida não está desorganizada por falta de esforço, mas por falta de dependência de Deus. Talvez hoje Deus esteja te chamando para parar de confiar apenas no seu entendimento e começar a confiar no dele. Quando o espiritual vem primeiro, os caminhos tortos começam a se ajustar, as decisões ficam mais leves e o coração encontra descanso. Priorizar Deus não tira nada de você. Pelo contrário, coloca tudo no lugar certo. Priorizar o espiritual não significa rejeitar conhecimento, nem parar de buscar crescimento financeiro. Deus nunca foi contra o aprendizado, o trabalho ou a prosperidade. O problema não está no dinheiro, está na ordem das prioridades. Priorizar o espiritual significa que, antes de buscar direção em qualquer outro lugar, você busca em Bíblia Sagrada. Antes de ler um livro sobre dinheiro, você lê a palavra. Antes de tomar decisões, você ora. Antes de agir por impulso, você obedece ao que Deus já ensinou. Quando você começa o dia alinhando o espírito, suas escolhas ao longo do dia mudam. Você passa a trabalhar com princípios, não apenas com ambição. Passa a lidar com o dinheiro com sabedoria, não com ansiedade. A Bíblia não te ensina apenas a ter fé, ela te ensina caráter, disciplina, honestidade e propósito, fundamentos que sustentam qualquer prosperidade verdadeira. O problema de muitos não é falta de informação financeira, é falta de direção espiritual. Sem Deus no centro, o dinheiro vira um fim. Com Deus no centro, o dinheiro vira ferramenta. Priorizar o espiritual é viver obedecendo a palavra no cotidiano. No jeito de falar, de trabalhar, de tratar pessoas e de tomar decisões. E quando Deus vem primeiro, todo o resto encontra o lugar certo, inclusive o crescimento financeiro. Um versículo que explica exatamente esse princípio. Em Salmo 119, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo não diz que a palavra de Deus substitui o esforço, o estudo ou o trabalho. Ele diz que a palavra ilumina o caminho. Ou seja, ela não anda por você, mas mostra por onde você deve andar. Priorizar o espiritual não é parar de buscar conhecimento sobre dinheiro, é deixar que a palavra seja o primeiro filtro antes de qualquer decisão. A lâmpada ilumina o próximo passo, não o caminho inteiro. Isso nos ensina que Deus não entrega tudo de uma vez, mas guia diariamente. Quando você começa o dia lendo a Bíblia e obedecendo o que ela ensina, suas escolhas ao longo do dia mudam. Você trabalha melhor, negocia melhor, fala melhor e decide melhor, porque não está agindo só pela lógica humana, mas pela direção espiritual. Muitas pessoas leem livros sobre finanças, sucesso e prosperidade, mas continuam errando porque pulam a base. A Bíblia ensina princípios que sustentam qualquer área da vida. Honestidade, disciplina, domínio próprio, sabedoria e temor a Deus. Sem esses fundamentos, o dinheiro até pode vir, mas não permanece ou se torna um peso. Quando o Salmo diz que a palavra é luz para o caminho, ele está mostrando que Deus quer participar do processo, não apenas do resultado. Primeiro a direção, depois a ação. Primeiro o espiritual, depois o material. Ler a Bíblia antes de buscar outras respostas não é fanatismo, é alinhamento. Priorizar o espiritual é obedecer a palavra no dia a dia, e não apenas ouvi-la. E quando o caminho é iluminado por Deus, até as decisões financeiras passam a ter propósito, equilíbrio
e paz.